Efésios capítulo 4, verso 15. Quem achou, diga amém. Que diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Diga para o seu irmão que está do seu lado aí: cresçamos em tudo. Aleluia. Nós vamos dando continuidade nesse assunto de crescimento espiritual. Nós vamos falar sobre crescendo na santificação. Amém? Diga comigo: crescendo na santificação. E nós precisamos entender que o que é santificação? Porque há muita confusão em torno desse assunto. Porque quando a Bíblia fala que nós somos santos ou temos que ser santos, às vezes alguns confundem, né? Porque logo o que vem quando fala em santo, né? Logo remete o quê? Aos santos da Igreja Católica, né? A questão de idolatria. E quando a Bíblia fala em santo, em santificação, nada tem a ver com isso. Mas o cristão precisa entender que ele precisa crescer nessa santificação. Agora, para crescer, é preciso primeiro nascer, ser uma nova criatura. Então, tudo isso nós vamos ver nessa manhã. Não sei se vai dar tempo de nós esgotarmos esse assunto, mas nós vamos tentando. Então, abra sua Bíblia aí também, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Hebreus capítulo 12, verso 14. Se você não tem Bíblia, pode acompanhar no telão. Amém? Que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então veja bem por que é tão importante crescer nessa santificação. Porque Hebreus vai dizer que é impossível ou ninguém vai ver o Senhor se não entrar pelo caminho da santificação. Mas o que é a santificação então, pastor? Vamos lá. A santificação, ela é um processo progressivo, contínuo na vida do cristão. A santificação, você não vai atingir de um dia para o outro. A santificação é o processo de purificação da tua vida. A regeneração e a justificação, ela acontece uma vez. Quando você aceita Jesus, quando você entrega a sua vida, o seu caminho ao Senhor, quando você reconhece Jesus Cristo agora como teu único e suficiente Salvador, a Bíblia vai dizer que a partir daquele momento você é um regenerado, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, ele vai dizer: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então, a partir daquele momento você nasceu, você está nascendo novamente, você está sendo regenerado. E também você está sendo justificado. Os seus pecados estão sendo perdoados. Romanos capítulo 5, versículo 1 vai dizer: sendo, pois, justificados por meio da fé por Cristo Jesus. Então esse ato de regeneração e justificação acontece uma vez. Amém? Diga aí para o seu irmão: acontece uma vez. Você não pode ser mais justificado, porque você já foi justificado. Agora, e a santificação? A santidade. O viver em santidade, irmão, é você estar nesse processo em Deus.
você está sendo moldado para viver cada vez mais para Cristo e cada vez mais parecido com Cristo. Esse é o processo, essa é a santificação. Então, a santificação é algo que não acontece num piscar de olhos, num estalar de dedos. Vivendo em santidade, o crente consegue vencer as tentações. Porque tem gente, irmãos, que acha que quando ele se batiza, quando ele toma a decisão de servir a Deus, ele acha que ele nunca mais vai sentir vontade de pecar. Ele acha, não, agora eu me batizei, agora eu sou um crente, então meus problemas acabaram, eu não preciso mais me preocupar com o pecado. Não, infelizmente não é assim. Que bom se fosse, né? Já pensou que maravilha? A gente vai lá, desce as águas do batismo, quando sobe, está blindado contra tudo, contra o pecado. Não, infelizmente não é assim. Quando nós decidimos viver em santidade, através da santificação, o nosso ser é mudado gradualmente. E desse modo nós somos habilitados por Deus a resistir ao pecado, a resistir às tentações. E irmãos, e isso precisamos entender que isso precisa ser diário. Diário. A santificação é um processo diário. Não tem como eu querer crescer em santificação, em santidade, se eu não me preocupar com isso diariamente. Porque são minutos, são segundos, são momentos. Se tem uma coisa que o diabo não tem, é pressa. Você sabia disso? Ele é paciente, ele vai rondando. A Bíblia diz que ele é como um leão que fica rodando. E você vai entender melhor isso se você der uma olhadinha no NetGeo, que tem uns programas que como é que é? Reis da Selva ou Predadores da Selva, uma coisa assim. E aí você vai analisar como que o leão faz. Aqueles bichão grande, aquelas patas, eles ficam assim, ó, e vão, porque eles não têm muita velocidade. E geralmente os bichos que eles caçam têm muita velocidade. Então eles têm que dar o bote certeiro, porque na perna eles não pegam. Então eles vão rodeando até que... Por isso que a Bíblia assemelha Satanás nesse sentido. O leão da tribo de Judá é o nosso Jesus, amém? Mas Satanás, ele anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. Eu estava essa semana, irmãos, não sei por que apareceu um videozinho do Jim Swaggart, né? O pessoal da antiga aí sabe o que eu estou falando, a maior parte... São tudo novinho, né? Não sabe, né? Mas lá na década de 80, Jimmy Swaggart foi um dos maiores pregadores, evangelistas, televisivos, que eles chamavam na época. E ele tinha uma graça assim de Deus, uma unção, era um negócio. Eu me lembro que aqui no Brasil passava na Bandeirantes, se não me engano era todo sábado. Lá em casa, né, quando tinha TV, né, porque a maior parte do tempo não tinha TV, mas quando tinha TV, nós parava todo mundo para assistir Jimmy Swaggart. E Deus fazia coisas tremendas através daquele homem. Um homem que pregou por muitos países. O próprio Billy Graham considerava Jimmy Swaggart maior do que ele. E esse homem, irmãos, no momento, sei lá, de fraqueza,
deu brecha para o inimigo e caiu em pecado. Pegaram ele num carro com uma prostituta. Gravaram, porque ele pregava, ele denunciava o pecado. E ele era ferrenho, né? Por dentro das escrituras. Aí você imagina isso. Imagina o escândalo, imagina isso que causou. Um homem de Deus. Eu nunca duvido e nunca duvidei de tudo que Deus fez através da vida dele. Mas porque no momento, minutos, segundos, sei lá. Então por isso que a Bíblia diz que a santificação é tão importante, ela precisa ser buscada dia a dia. Depois, Jimmy Swaggart, para mais de 7.000 pessoas num culto, está gravado, está no YouTube, se você quiser pode ver. Ele pediu perdão, teve essa hombridade, confessou o seu pecado e pediu perdão para a esposa, pediu perdão para a igreja e abandonou o ministério por 12 anos. 12 anos ele ficou fora. Aí depois, no ano 2000, ele retornou. Hoje ele está de volta ao ministério, ministrando. Não tem a mesma, proeminência que tinha. Ainda, graças a Deus, se recuperou. Mas muitos não se recuperam. Você está entendendo? Pastor, o que isso tem a ver? Tem tudo a ver com a mensagem. Porque quando eu entendo que a santificação, quando eu entendo a importância da santificação na minha vida, o que o escritor de Hebreus está dizendo, ele diz que a santificação não é para você alcançar a salvação em si, porque a salvação em si você se alcança pela graça. Efésios 2,8 vai dizer: vós sois salvos pela graça, isso não vem de vós, é dom gratuito de Deus. A salvação eu alcanço através de Cristo Jesus, mas eu posso perder a minha salvação se eu não andar pelo caminho da santificação. Você está entendendo? É por isso que Mateus 24,13 vai dizer: mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Olha para o seu irmão aí que está do seu lado e diga para ele: querido, você precisa entrar pelo caminho da santificação. A santificação, ela é inevitável. Ela é inevitável para todo cristão genuíno. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 23. Olha o que diz o texto. 2:23. Será que eu anotei errado? Mas diz: porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que vai gerar em nós a santificação. É o Espírito Santo que é o gerador na nossa vida. O apóstolo Pedro também escreve em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então nós precisamos entender, queridos, que esse caminho de santificação precisa ser buscado por nós. A palavra santificação, santificar ou santidade, ela deriva do vocábulo latim sanctus ou sactus, que quer dizer separado. Separado.
Santo quer dizer aquele que foi separado, aquele que foi consagrado, aquele que foi purificado. Então, olha, veja bem, o caminho da santificação passa pela separação. Como assim? Como assim, pastor? Do que o senhor está falando? Então quer dizer que eu tenho que me separar? Né? Eu sou casado, tenho que me separar. Não, irmão, pelo amor de Deus, está amarrado. Em nome de Jesus. Mas a palavra santo, santificação, fala de separação do pecado. Amém? A Bíblia vai dizer que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Quando você aceitou Jesus, quando você entregou a sua vida para Jesus, você se tornou propriedade dele. E o desejo do coração dele é que você se separe do pecado, se separe das práticas pecaminosas, se separe daquilo que não agrada a Deus. Sexta-feira o Maurício estava pregando e ele estava falando que o pecado ofende Deus. O pecado ofende Deus. É por isso que nós precisamos entrar pelo caminho da santificação e da santidade, porque quando eu entro pelo caminho da santificação, eu estou dizendo para Deus: Deus, eu estou me separando. Agora o problema, irmãos, é que nós estamos vivendo num tempo muito difícil, em que os crentes não tem essa percepção de que ele é um salvo em Cristo, de que ele precisa ser separado, de que ele precisa consagrar a sua vida a Cristo, ao Senhor, e que a sua vida e que as suas atitudes têm que ser de acordo com a santificação. A Bíblia vai dizer: separai-vos do meio deles e farei maravilhas no meio de vós. Meu irmão, não adianta. Se você quer ser um crente em Cristo Jesus, você precisa se separar das coisas do mundo. E quando eu falo das coisas do mundo, eu não estou falando porque nós estamos no mundo, né? Nós estamos vivendo aqui nesse mundo. Mas quando eu falo em separar, é você entender, botar na sua cabeça que tem coisas que não servem mais para a tua vida. Amém? Mas a Bíblia não diz ali que é pecado. Pastor, mas a Bíblia não diz ali, não está escrito, não tem um carimbo. Tem coisa, irmão, que até pode não estar escrito que é pecado, mas que se você não deixar, vai te levar para o pecado. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Mas isso aqui não tem problema. E aí você começa. E aí quando vê, você está enrolado. Porque você não decidiu entrar pelo caminho da santificação. Se você olhar os grandes homens de Deus, as pessoas que fizeram algo no reino, você vai ver que não eram pessoas comuns, no sentido de que faziam o que todo mundo fazia. É ou não é? Elas se separavam. Elas diziam: Deus, eu vou me separar, eu vou me consagrar. E Deus se movia. O próprio pastor Rui Martins, que foi fundador dessa igreja aqui, anos atrás, 50 anos atrás, ele estava cuidando de um pequeno povo que tinha lá em Taquara. E as coisas não estavam fluindo.
E ele começou 40 dias de jejum e oração. Todos os dias pela madrugada acordava 5 horas da manhã e ia para um mato que tinha perto da casa. E ficava das 5 da manhã até as 7 da manhã, orando, clamando a Deus. 40 dias direto. Só comia uma vez por dia, às 6 horas da tarde. Parava de comer às 6 da tarde e ia comer às 6 da tarde do outro dia. Quando ele termina os 40 dias, o Senhor direciona ele para Santo Antônio da Patrulha. Quando ele começa o trabalho ali em Santo Antônio da Patrulha. E ali Deus fez coisas tremendas. Curas, milagres. Pessoas libertas, possessas de espírito. Às vezes a igreja estava fechada, os obreiros estavam reunidos, passava alguém na frente da igreja, caía endemoniado. Os espíritos não aguentavam. Puxava para dentro, expulsava. Mas por quê, irmãos? Porque alguém decidiu entrar pelo caminho da santificação. Amém? Mas vamos em frente. Ao longo da história, muito foi já discutido sobre o conceito de justificação segundo a Bíblia. E algumas linhas teológicas afirmam que a santificação ela também ocorre uma vez só, né? Essa teologia liberal ela vai dizer: não, você aceitou Jesus, você já é santo, você já está santificado e você não precisa fazer mais nada, né? Mas cuidado com isso, porque não é por aí. Outras acreditam, como eu falei, né, que no batismo você se batiza e está tudo certo. Só que nós não podemos confundir isso. Isso fala de regeneração. Contudo, a Escritura nos mostra que a santificação ela é um processo progressivo e inacabado na vida do crente. Então, dentro desse conceito, a santificação pode ser entendida em 3 aspectos. Quais os aspectos? Primeiro, posicional. É uma posição que eu tomo daquele que já foi regenerado. Olha para o seu irmão e diga assim: você já foi regenerado. Você já é uma nova criatura. Então, você precisa se posicionar. Você precisa decidir. A partir de agora eu decido a entrar pelo caminho de santificação. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, diz assim: sendo regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Amém? Então você já foi regenerado, você já foi justificado, como lemos lá Romanos 5:1. Agora você precisa tomar a posição, a decisão de viver uma vida de santificação. E aqui Pedro está dizendo que esse processo passa inevitavelmente pela palavra. Amém, meus irmãos? Não existe processo de santificação na minha vida se não tiver palavra de Deus. Se eu não cair para dentro da palavra. Pode até, irmãos, é aquele negócio paliativo, né? Se é que dá para dizer isso, né? Uma santificação paliativa. Vai ajudar para algumas coisas. Por exemplo, você está com dor de cabeça, toma um remédio para dor de cabeça. Agora, se você está com uma infecção na garganta, você precisa tomar um antibiótico.
Se você tomar o remédio para dor de cabeça com dor de garganta, vai resolver alguma coisa? Não. A mesma história é a santificação. Se eu não tiver a palavra de Deus, se eu não me aprofundar na palavra de Deus, se eu não ler a palavra de Deus, se eu não meditar na palavra de Deus, o processo de santificação na minha vida, ele vai se tornar inócuo. Ele não vai acontecer. Você está me entendendo, irmão? É por isso que tem tanto crente fraco, espiritualmente. Tanto crente fraco, irmão. Ele não lê a palavra, ele não tem contato com a palavra. O Senhor falando a Josué, ele vai dizer: medita nessa lei de dia e de noite. Como assim, pastor? Eu vou ler a Bíblia 24 horas por dia? Não. Se você fazer um devocional pela manhã, ou se você fazer à noite, e você ler, meditar na palavra de Deus, isso quer dizer você ficar meditando naquela palavra, naquele texto. É maravilhoso isso, irmãos. Não há santificação sem palavra de Deus. Segundo ponto é experimental. A santificação, ela tem seu início na regeneração, e ela se desenvolve como um processo gradual durante toda a vida do cristão. Provérbios capítulo 4, verso 18, tem um texto que eu gosto muito, cito ele demais. Salomão vai dizer que a vereda do justo, ela é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Amém? O que fala isso? Isso fala de processo. Isso fala de continuidade. Nunca é noite e daqui um pouco é dia, né? Não, começa, sol nascendo, né? Por exemplo, hoje acordei 5 da manhã, fui dar uma corrida, depois brincadeira, né, irmãos? Não, menti em cima do púlpito ainda, misericórdia, né? Pecado mortal. Mas 5 horas, 5:30, o sol começa, né? Devagarinho, daqui um pouco, pá, ele fica forte. Aí 10 horas da manhã ele já está altão. É isso que Salomão está falando. E a santificação, irmãos, ela não é diferente. É um processo que vai durar a nossa vida toda. Amém? Porque a santificação, ela me leva para a perfeição em Deus. E deixa eu dizer para você, aqui, enquanto nós estivermos nessa terra, nós não vamos alcançar. Ah, pastor, que palavra animadora. Não, é a realidade. Eu não posso dizer para você, irmão, vai, que você vai alcançar, que você vai se tornar perfeito. Não vai. Isso é bíblico. Eu vou lutar, eu vou andar pelo caminho da santificação, eu vou buscar a santificação na minha vida. Agora não significa que eu vou atingir. Quando é que eu vou atingir? A santificação, ela só vai ser alcançada no seu estado perfeito quando a velha natureza for removida. Quando essa carne aí, essa carne velha, quando ela for mudada, quando ela for removida. E isso acontecerá quando, pastor? Na glorificação dos salvos, quando receberem os seus corpos glorificados, semelhantes ao de Cristo. É o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 53 e 54. Nesse momento, aí você vai deixar essa velha natureza, esse corpo mortal, e você vai receber um outro corpo. Aí esse corpo vai ser livre da corrupção do pecado,
vai ser livre das mazelas. Amém? Olha o que Paulo diz. Porque convém que isto que é corruptível. Do que ele está falando? Desse corpo, que é sujeito à corrupção, no sentido da deterioração, se revista da incorruptibilidade. E que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Amém? Isso alegra o teu coração, querido? Então, a santificação, ela só vai ser completa quando você partir para a eternidade, quando você estiver com o Senhor, ou quando o Senhor Jesus voltar. Amém? Você entende isso? Vamos em frente. Agora, quem opera a santificação no homem? Quem opera? Porque aí é uma confusão, irmãos, que acontece. Quando nós falamos que nós devemos nos posicionar, quando nós falamos que nós temos que andar pelo caminho da santificação, há um perigo que muitos acabam confundindo as coisas. Então quer dizer que é eu que me santifico, que é pelas obras que eu faço que eu vou ser santificado. Não. A santificação é um trabalho conjunto entre você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Você vai fazer a sua parte e o Senhor vai fazer a dele. Então a santificação é uma obra do Deus triuno, mas geralmente nas Escrituras atribuída à pessoa do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos 8, 11 diz assim: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Amém? Olha o que o texto está dizendo. Ele vai vivificar esse corpo que é mortal, vai trazer vida espiritual através do Espírito Santo. Oh, aleluia! Que coisa maravilhosa! Então nós precisamos entender que é o Espírito Santo que vai nos ajudar, é o Espírito Santo que vai fazer com que nós consigamos ter uma vida de santidade, uma vida de santificação. Se eu tentar fazer isso com as minhas próprias forças, não dá certo. Você não consegue. É por isso que muita gente se frustra. E ela diz: não, eu estou fazendo tudo certinho, eu estou, né? Mas ele está fazendo com as suas próprias forças. Ele não buscou o auxílio, a ajuda do Espírito Santo. Versículo 26 do capítulo 8 de Romanos, Paulo também vai dizer que é o Espírito Santo que nos auxilia, que nos ajuda. Aonde? Nas nossas, o quê? Fraquezas. Nós somos fracos. É por isso que nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. É por isso que é o Espírito Santo que vai participar. O homem que foi regenerado, ele participa do processo, mas isso ocorre de forma independente. Você consegue entender isso? O Espírito Santo, ele vai auxiliar você.
Porque ao mesmo tempo em que a Bíblia afirma que a santificação é uma obra sobrenatural de Deus, lá em Efésios capítulo 3, versículo 16, diz: para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Colossenses capítulo 1, versículo 11, também diz: corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo. Amém? Diga aí para o seu irmão: meu irmão, não existe santificação sem o Espírito Santo. Não existe, não tem como. Você precisa buscar isso. Tessalonicenses 5:23 diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que Paulo está dizendo: alma e corpo sejam conservados plenamente, irrepreensíveis para a vinda de Cristo. Está falando do processo da santificação na nossa vida, que é esse processo que vai nos levar, queridos, vai nos levar a atingir essa bênção, a atingir essa vitória de conquistarmos a nossa salvação. E também, queridos, lá em 1 Coríntios capítulo 6, 9 e 10, Paulo diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. O processo de santificação, irmãos, ele vai nos afastar dessas coisas. Lembra da palavrinha separado? Você é separado. Vou dizer de novo: você é separado. Não é porque a igreja diz para você não fazer, não é porque o pastor diz para você não fazer, não, é porque você foi separado por Deus. E quando você entra pelo caminho da santificação, você foi separado. Gálatas capítulo 5, versículo 16 vai dizer: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Amém? Então essas duas verdades não se anulam e não se contradizem. Ao contrário, elas se completam em perfeita harmonia. Então, eu dizer que eu preciso fazer, mas que o Espírito Santo vai me ajudar, tá correto. Eu não vou conseguir sozinho. Olha para o seu irmão e diga: você não vai conseguir sozinho, querido. Você precisa entender isso. Então essa verdade de que Deus opera a santificação e que o redimido também participa do processo, isso exige um equilíbrio. Isso exige um equilíbrio. Que Deus opera a santificação, que eu não consigo me santificar se Deus não operar isso na minha vida, está correto? Você entende isso? Amém? Mas que eu, como indivíduo regenerado, justificado, eu também participo. Agora é preciso haver um equilíbrio, porque o que acontece? Tem uns que vão muito ao mar, outros ficam na praia. Como assim?
Uns acham que não, se é Deus que me santifica, então eu não preciso fazer nada, eu cruzo os braços, eu não preciso orar, não preciso ler a Bíblia, eu só vou lá na igreja, eu assisto um culto no domingo, pago um dízimo, né, dou uma oferta, está tudo certo. E eu estou santificado. Não é assim, irmão. Eu preciso entrar nesse processo. Amém? Eu preciso tomar decisões na minha vida. Eu preciso tomar decisões na minha vida e dizer: Senhor, eu quero viver uma vida de santidade. Eu quero crescer nesse processo de santificação. Né? Eu quero crescer nesse processo. Se todo crente entendesse isso e desejasse ardentemente crescer na santificação da sua vida, a sua vida espiritual seria outra. A sua vida espiritual seria outra. E consequentemente, a sua vida como um todo seria outra. Porque quando eu entro pelo caminho, pelo processo da santificação na minha vida, Deus abre o meu entendimento. Deus abre o meu entendimento para muitas coisas. Deus dá discernimento. Você consegue discernir. Aleluia. Amém, meus irmãos? Sabe, muitas pessoas muitas vezes são passadas para trás, são enganadas, são ludibriadas, porque lhes falta entendimento, discernimento. Sabia que quando você anda pelo caminho da santificação e vive uma vida de santidade na presença de Deus, Deus revela o oculto e o escondido para você? Deus revela, irmão. Sabe, Deus já me revelou coisa que eu disse: Jesus, obrigado, porque eu ia entrar numa fria. Pensa numa geladeira. Não, geladeira não, pensa num Polo Norte que eu ia entrar, mas de gaiato assim, mas aí o Espírito Santo acendeu uma luzinha assim, ó, plim, não vai. Ainda bem que eu dei ouvido para ele, porque quando você decide isso, irmão, o Espírito Santo vai estar com você, ajudando nesse processo, ajudando nessa situação. E aqui em Filipenses capítulo 2, 13, tem um versículo de Paulo que resume bem isso. Ele diz assim: assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Olha que interessante, Paulo aqui primeiro ele diz: assim também operai. Quem é que é para operar? Quem? Nós. Aqui o texto está dizendo: operai a vossa salvação com temor e tremor. Ele está dizendo: valorize. Valorize, a salvação é o que você tem de mais precioso, de mais valioso. Mas ao mesmo tempo ele diz: isso aqui indica uma ação, amém? Operai, uma ação de quem? Nossa, minha, sua. Mas ao mesmo tempo ele diz: porque Deus é o que opera em vós. Olha que louco isso. Olha que doido. Ele está dizendo: opere a vossa salvação com temor e tremor, mas é Deus o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Perceba isso, irmãos, que o apóstolo aconselha acerca da necessidade do compromisso e do esforço do crente em ter uma vida santa. Mas ao mesmo tempo ele aponta para a verdade de que é Deus quem opera essa obra.
Que coisa maravilhosa, irmãos. Ainda bem que não depende só de nós. Não é verdade? Ainda bem que não depende só de nós, que depende também do Senhor agindo na nossa vida. Que Deus nos abençoe.